O filme Anjos e Demônios, ele tem como seu ator principal o ator Tom Hanks. Tom Hanks, no filme Anjos e Demônios, ele faz o papel de um simbologista. Ele é o professor Langdon no filme. E ele é um especialista em interpretar e entender, conhecer os significados dos símbolos da antiguidade, ao longo da história. E aí ele é chamado pelo Vaticano, no filme Anjos e Demônios. Porque lá no Vaticano, algumas coisas assim muito perigosas, misteriosas estão acontecendo. Logo no início do filme, acaba de ter a morte de um papa. E por causa da morte de um papa, quando ele chega no Vaticano, para tentar decifrar o que está acontecendo, a pessoa que faz toda a interlocução com ele é o Camerlengo. Quem é o Camerlengo? O Camerlengo, na teologia católica, ele é um cardeal que ele ocupa o papel de papa, enquanto o pontífice que morreu ainda não tem um sucessor para continuar o papado. Nesse buraco, nesse intervalo, o Camerlengo, ele tem poderes de papa. Ou seja, a Igreja Católica, ela não fica sem uma liderança quando o Papa morre. Porque quando o Papa morre, os cardeais se reúnem do mundo inteiro para eleger o novo Papa. Por isso que o pessoal fica lá na Praça de São Pedro vendo a fumacinha. Só tem Papa quando sai fumaça branca. E aí vem a famosa frase, habemus Papa. Ok? Até aqui, tudo certo? Quando o professor Langdon chega, que é um ateu, o Camerlengo começa um diálogo com ele e o Camerlengo pergunta para ele assim: professor Langdon, o senhor acredita em Deus? Aí o professor Langdon começa a resposta dele. Veja, a religião, e ele vai formar uma frase. Aí o Camerlengo interrompe ele, corta ele e fala assim: eu não estou perguntando sobre religião. A minha pergunta é: o senhor acredita em Deus? Aí o professor Langdon, ele diz assim: a minha mente é uma mente de acadêmico. Eu sou um acadêmico. E a minha mente diz que eu não estou preparado para acreditar, para compreender. Como ele argumenta a minha mente, aí o Camerlengo faz a última pergunta: e o seu coração? O que o seu coração diz? Aí o professor Langdon responde. Ele diz que eu não sou capaz. A fé é uma dádiva. E eu não fui agraciado com essa dádiva. E aí o diálogo termina. E esse diálogo ele mexeu comigo quando eu pensava nesse tema, o Emanuel, porque todos nós, embora o filme seja uma ficção, todos nós estamos cercados e rodeados por anjos e demônios. O povo cristão que lê a Bíblia e que já se confrontou e já se encontrou com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, sabe que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas a nossa guerra é contra seres espirituais da maldade, poderes e potestades da maldade. Como cristãos, nós também sabemos poeticamente, porque o salmista afirma, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Portanto, existe no mundo invisível uma grande batalha acontecendo entre anjos e demônios. E essa batalha acontece tendo como motivação, como interesse, como alvo, você e eu.
a igreja de Deus. Portanto, nesse contexto de estarmos rodeados por anjos e demônios, eu afirmo para você, baseado no versículo que eu vou ler, que nós não estamos sozinhos entre anjos e demônios. Nós não precisamos estar sozinhos. Nós não devemos ficar sozinhos nessa batalha. Queria que você ficasse em pé. Eu vou ler aqui Evangelho de Mateus, capítulo 1, o versículo 23, em nome de Jesus. Eis que uma virgem conceberá, e ela dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Amém? Esse versículo aqui, gente, ele é cheio de coisas fantásticas, que somente pela fé a gente alcança compreensão e crença. É uma virgem que vai engravidar. Ela vai dar luz a um filho. E aqui o nome dele, ele vai ser chamado, dentre os muitos nomes, de Emanuel. E que significa Deus conosco, ou seja, a virgem, uma mulher camponesa normal como você, ela dá à luz, nasce um bebê, e o texto afirma que esse bebê é o Deus encarnado que veio morar com a gente. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ter trazido aqui. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que Tu estás conosco, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, nos edifica, nos orienta na Tua palavra. Em Teu nome eu oro. Amém. Todos podem se assentar. Deixa eu ler para você o que acontece antes desse versículo, começando no versículo 18. E se você tiver com a sua Bíblia, mantenha ela aberta, você em casa também, mantenha a sua Bíblia aberta. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então entenda isso, ó. Você precisa entender um pouquinho dessa cultura. Maria, mãe de Jesus, ela estava desposada com José, mas antes de se ajuntarem, ou seja, antes de uma relação sexual, ela foi encontrada grávida. O que Maria e José eram nesse momento desse versículo? Noivos. Eles eram noivos. O casamento aqui, ele não tem todo esse contexto, não tem toda essa elaboração, não tem cerimonialista, não tem orquestra, não tem dama de honra e daminho entrando com um carrinho elétrico. Entendeu? Não tem. O casamento aqui, na igreja primitiva, ele se concretizava aquela aliança no ato sexual. Tem a bênção para que eles possam ser marido e mulher. Mas até então são noivos. E o noivo lá já é considerado, ela é minha esposa, ele é meu marido. Não é como o noivo aqui nosso, que o noivo aqui nosso, ele ainda pode, antes de ir para o altar, desistir. Pode desistir depois? Pode. Mas o conselho, já que eu comecei falando do catolicismo, a frase comum que você já ouviu por aí é: ajoelhou, tem que rezar. Não é assim? Casou, filho. Casou, filha. Percebi uns solteiros rindo para mim. Mas eu quero ver sorrisos maravilhosos dos casados também, como o do Fábio. Parabéns, Jaque. Tá vendo? Então, o José e a Maria, no versículo 18, eles estão nesse contexto, e antes do sexo, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Quando ela é encontrada grávida do Espírito Santo, olha o versículo 19: então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a colocá-la em secreto.
Grava isso. Mas sendo José um homem justo. Presta atenção que nós estamos falando de um homem que é um homem admirado na sociedade, é um homem aprovado pela sua moral, é um homem aprovado pelo seu caráter, é um homem com o qual você não teria medo de fazer negócio. Se ele falar para você que ele vai pagar tal dia, ele vai pagar tal dia, ele não vai te enrolar. Se ele falar que ele vai cumprir com a promessa e chegar em determinado horário, ele vai chegar naquele horário. O homem justo aqui, o José, ele é um cara religioso, ele é um cara que uma vez por ano vai também no templo adorar o Senhor, ele vai na Páscoa, ele leu a Torá, ele é um cara aprovado socialmente. Ele é um cara que tem a sua fé. E porque ele é justo, esse versículo é muito rico. Ele diz que no coração de José, quando ele sabe que Maria está grávida, ele recebe essa notícia, o versículo fala que é pelo Espírito Santo, ele é o marido, ou seja, ele é o noivo, porque não teve sexo ainda, mas ele fala, caramba, não fui eu. O José aqui, se ele quisesse colocar uma má fama em Maria, se ele quisesse colocar Maria para correr, se ele quisesse humilhar Maria, ele poderia fazê-lo e aquela sociedade não iria reprovar. É difícil fazer esse exercício de andar 2000 anos para trás e tentar enxergar os acontecimentos com as lentes, com os óculos daquela sociedade. É muito difícil. Mas você tem que entender que se José quisesse ter feito isso, ele faria. Mas o texto fala que José era um homem justo. E o justo aqui não é só justo legalista. Ele era legalista no sentido de que a lei para ele é muito importante. Mas o José, ele mostra algo para a gente que realmente confronta as pessoas que acusam a Bíblia, que acusam cristãos. A Bíblia é machista. Presta atenção, o pai humano do Senhor Jesus, José, ele não tem nenhum traço de machismo. Ele não é machista. Ele não se aproveita da posição dele. Mas olha o sentimento dele, o versículo 19 está falando que no coração dele, ele fala, eu não quero dar uma má fama para Maria. E ele intenta no coração dele, eu vou vazar, eu vou embora. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. O filho não é meu, não fui eu. Eu não sei o que Maria anda fazendo, mas eu amo essa mulher. E eu não vou falar mal dela por aí. Eu não vou destratá-la, eu não vou colocar uma má fama nela, eu vou ficar na minha, eu me recolho. É sensacional isso. Isso tudo está dentro do que eu chamo de uma lógica humana que é permeada por um bom humanismo. Porque existem lógicas humanas que elas não são boas, que elas são injustas. Mas o José, ele é invadido por perdão, compaixão, bondade, e ele quer resolver as coisas sem causar escândalo social, sem diminuir a pessoa de Maria, sem maltratar o bebê que está no ventre dela. Você não vê aqui nenhum papo, nenhum traço de, Maria, não é meu, vai ser um escândalo, quer abortar? Você não ouve nada disso. Aqui você encontra um homem que engole a sua humilhação. Você tem que olhar como José está olhando. É que para a gente é fácil pegar o texto pronto, 2000 anos depois, mas o José aqui está vendido no relacionamento. Aí, olha o que acontece. 20. Mas enquanto pensava nestas questões, tudo isso que eu falei para você, isso leva dias. O texto vai pulando de um versículo para o outro, parece que foi tudo, mas não é, isso leva dias. Isso é tão verdade que eu já vi pessoas com 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu já soube de noivas que com 6 meses, sem contar para a mãe que estava grávida, meteu cinta, gás e faixa, amassou a barriga, botou um vestido e casou, enganou todo mundo.
Aí depois passou 2 meses, nasceu, ela falou assim, é prematuro. Vocês entenderam? Então, olha só, mas enquanto ele pensava nessas questões, versículo 20, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito do Senhor pelo profeta, dizendo, e aí vem o versículo que eu li, o profeta aqui citado é o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, essa profecia está lá, a virgem conceberá, ela vai dar à luz um filho. Isso é algo assim, eu imagino 700 anos antes de Cristo, quando Isaías solta essa profecia, o que deve ter tido de gente falando assim, cara, esse profeta bebeu, esse profeta está louco, e o duro que ele morre, 700 anos antes, e a geração dele deve ter falado assim, está vendo, não era de Deus. Olha o que o cara falou, mas 700 anos depois, Maria, uma camponesa, uma mulher anônima na história, ninguém nunca ouviu falar dela. Essa mulher é visitada, ela recebe a visita do anjo, que se apresenta para ela, salve, agraciada, salve, bendita sois vós entre as mulheres. O Espírito Santo descerá sobre ti, e de ti nascerá aquele que salvará a humanidade. É desse encontro que surge o Magnificat, o cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor. É Maria falando. Então, o José passa por todo esse conflito. E note, tudo que José pensa no versículo 19, ele era um homem justo. O que ele quer fazer são coisas que estão dentro da lógica humana, que é permeada por humanismo bom, e ele quer fazer coisas boas, coisas que a gente não reprova, coisas que a gente o elogia pela sua dignidade, pela sua hombridade, pela sua integridade. Mas mesmo sendo tudo muito bom, o anjo aparece para ele num sonho. E o anjo aparece para ele num sonho falando, José, calma. Calma, José. Não abandone a sua mulher, não temas casar-se com Maria. Por quê? Porque o que tem gerado nela é do Espírito Santo. Amém? Então vem esse sonho, e o texto diz que isso tudo acontece para se cumprir uma profecia, e aí repete a profecia. Agora veja o que acontece depois, no versículo 24 e 25. Então José, sendo levantado do sono, ou seja, agora ele acorda, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tornou para ele a sua esposa, e não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Amém? Então agora você tem o José depois do sonho. O José depois do sonho ele continua justo, íntegro, obediente à lei. O José depois do sonho continua sendo um cara que é elogiado pela sociedade. Depois do sonho ele continua tendo seu testemunho de vida, as pessoas continuam respeitando ele, mas agora o José, a decisão dele é diferente. Agora ele não vai mais embora e deixar Maria e vai ficar quietinho, agora ele assume Maria. Agora ele fica. Agora ele encara as consequências, ele encara os problemas. Agora ele fala, estamos juntos, vamos junto. O que mudou? O que mudou foi que esse cara que tinha décadas de religião, de Torá, de judaísmo, de igreja, o que mudou foi que ele teve um encontro numa noite, num sonho espiritual e sobrenatural. O que mudou é que ele teve um encontro com a realidade do Emanuel, Deus conosco.
Você pode estar há décadas na igreja. Você pode estar há muito tempo frequentando a igreja, mas se você não tiver um encontro real, uma experiência toda sua com Emmanuel, o Deus conosco, você vai continuar tendo uma vida justa, legal, correta, de bom caráter e técnica. Mas tem muitas coisas que você vai ter medo de arregaçar as mangas e encarar dentro do reino, porque você vai falar, não é isso, não é desse jeito. Mas depois que você passa pela experiência de ter a convicção, não, Deus está conosco, as coisas mudam. Mudou para José, mudou a história da salvação, porque ele sonhou, porque ele teve a humildade que tinha tudo a ver com o homem justo que é narrado que ele era, a humildade de acordar do sonho, e o texto diz que ele faz exatamente o que o anjo disse, porque depois de uma experiência dessa, não dá para você, obedeço ou não obedeço, faço ou não faço. O fato é que José se levanta e ele toma Maria como sua esposa, assume a bronca e ele fala, não, a gente vai junto. Ele precisava daquele sonho. A decisão dele antes do sonho é uma decisão altamente elogiável e louvável, mas ainda não era a decisão certa. Preste atenção, você pode ser um religioso, uma religiosa correto e fazer coisas certas. Você pode querer fazer o bem, fazer tudo certinho, mas ainda não ser a perfeita vontade de Deus. Só que Deus, Ele olha a intenção do nosso coração. Uma coisa é quando você erra propositalmente, querendo errar, querendo pecar, querendo chafurdar na lama. Outra coisa é quando você erra, tendo certeza que você está acertando, que era o caso de José. E aí Deus se levanta e manda de alguma forma uma palavra dele para você. Porque Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que age. Então presta atenção. Quando a gente se encontra com esta realidade do Emmanuel, do Deus conosco, a gente tem que se preparar para dar a Deus há duas coisas que o texto mostra para a gente. São muitas coisas que a gente vai ter que renunciar, mas tem duas coisas na realidade do Deus conosco que a gente precisa dar a Deus. Primeira, você precisa dar a Deus a aprovação do mundo e suportar o deboche do mundo com a sua vida. Vou te explicar. Presta atenção, eu e você somos seres sociais que a gente precisa de aprovação. Você pode achar que não, você pode falar, não, eu sou mais eu, não quero saber o que os outros pensam de mim. Conversa mole. Se você não é aprovado num ambiente, numa festa, num lugar, você se sente mal, você não vai lá. Você volta de lá ferido. Você volta de lá ferida. Se a sua família não te aprova, se o seu condomínio não te aprova, se o seu bairro não te aprova, se um grupo da tua igreja não te aprova, se você não tem aprovação social, você sofre psicologicamente. Você pode adoecer se isso persistir e aumentar. Portanto, quando você conhece a realidade do Emmanuel, o Deus conosco, te prepara para dar a Deus a aprovação do mundo e para suportar o deboche do mundo. Onde é que o texto mostra isso para mim e para você? Exatamente na gravidez de Maria. Presta atenção, quando ele acorda do sonho, e o texto diz que ele faz exatamente o que o anjo disse, José está entrando num terreno que ele já sabe que ele vai sofrer. Não tem nada a ver com a poesia dos presépios nos shoppings, sabe? O burrinho, as ovelhinhas, a vaquinha, a manjedoura.
É um presépio mais bonito que o outro, quando você pensa em brinquedo. Mas não tem nada a ver com aquela poesia. O José, quando ele fala, ok, então eu vou pegá-la como minha esposa, não se esqueça que antes do sonho, ele já tinha planejado ir embora. Por que ele planejou ir embora? Porque ele sabe das consequências. Não se esqueça que naquela cultura, ele é noivo. Ele ainda não é marido porque não teve sexo. E a esposa dele está grávida, e não é dele. E se ele entendeu a mensagem do Deus conosco, e ele era um cara religioso, ele sabe que o Deus conosco não aceita mentira. Portanto, não dá para mentir socialmente. Você não espera isso daquilo que é chamado de a Sagrada Família. José, Maria e o menino Jesus. E não fique assustado com o termo a Sagrada Família. Toda família que aceita Jesus, e que Jesus nasce nessa família, e que ela é separada e santificada desse mundo, para Deus é uma família sagrada. A sua família é sagrada. O metro quadrado, cada quarto, cada sala, cada quintal, cada cozinha, cada despensa, na sua casa, seja ela grandona ou pequenininha, é terra sagrada. Você está entendendo? Então José, ele sabe que, caramba, a Deus a aprovação do mundo. Por quê? Porque os caras vão falar duas coisas. Quando ele recebe Maria grávida, e não é dele, e não dá para ele ficar falando por aí, é minha, é meu, essa criança, esse bebê. As pessoas vão pensar assim, ou eles, Maria e José, eles mantinham uma rotina de prática sexual antes de casar, no namoro, ou a Maria era infiel ao José. Ele não tem para onde correr. As duas possibilidades trazem vergonha. As duas possibilidades trazem desaprovação social. Vocês estão entendendo? Então, você agora tem que suportar o deboche. Por que o deboche? Imagina os amigos de José, a família de José falando assim, ô filho, ô brother, conta essa história direito. Ele fala, então, foi o Espírito Santo que gerou nela. Você consegue ver as pessoas por dentro querendo rir na cara de José? Mas como é que você sabe, Zé? Que aí virou Zé já. Como é que você sabe, Zé? Não, um anjo me falou em sonho. A coisa vai piorando. Socialmente vai piorando. E ele tem que assumir e falar isso. Então, eu imagino as pessoas nas rodinhas, quando estão pelas costas do José, nas suas casas, a notícia se espalhando. As pessoas tinham duas possibilidades que eu penso. Ou José enlouqueceu, ou ele é o homem mais ingênuo de Jerusalém. Vocês estão entendendo? Porque se entrar uma garota hoje aqui, e o conselho se reunir, uma solteira aqui da época do parque, falando assim, irmãos, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo. Conselheiros da IAP de Campinas, nós vamos acreditar, sim ou não? Só aconteceu uma vez. E foi com Maria. E é o nascimento virginal. Então imagina, toda pessoa, grava isso, toda pessoa que decide seguir a Cristo e que se encontra com o Emanuel, o Deus conosco, e agora vai abraçar o Emanuel, e vai crer que Ele está conosco, e aí vai começar a praticar crenças cristãs históricas. Eu não estou falando de crenças moderninhas, que se adaptam às tendências do momento. Eu estou falando de crenças cristãs históricas. Todo cristão, todo discípulo de Cristo, que se encontra com Emanuel e fala, não, vamos em frente, eu vou pagar o preço, vai sofrer ridicularizações e desaprovações. Se tem uma coisa que a sociedade atual tem feito, e tem feito com maestria, é zombar da fé cristã. Os ambientes acadêmicos. Eu estava assistindo essa semana, eu não sei como é que eu não tinha assistido antes,
Quem assistiu o filme Deus Não Está Morto? Pouca gente, eu recomendo para você. É uma aula. É uma aula. Se você não assistiu, é uma aula de filosofia, de teologia. É muito diálogo, mas vale a pena assistir com caneta e papel na mão para ir anotando as argumentações de cada lado. É um grande debate acadêmico. Eu falei, caramba, não é possível. Como é que eu nunca vi um filme desse e já tinha assistido os Três Patetas? E não tinha visto esse ainda. Então, você tem que entender que o mundo hoje está dizendo isso para mim e para você. O mundo hoje está ridicularizando a nossa fé. O mundo não nos aprova. Nós não somos bem-vindos. No momento que você proclama, que você abraça, que você defende uma fé histórica, e quando eu chamo de fé histórica, não daquelas igrejas fundadas há 300 anos, 500, eu estou falando de fé histórica, a fé da igreja primitiva, que nasce no Evangelho e está no Evangelho até hoje, para mim e para você. Amém? Vão zombar da gente. Segunda coisa, quando você abraça o Emanuel, o Deus conosco, se prepara para você dar a Deus a sua autoliderança. Acabou. A autoliderança acabou. Agora é com Deus. O versículo 19 aqui diz que, o versículo 19 não, o 21, ele vai dizer que, olha, vai nascer um garoto. Você deve dar o nome de Jesus. E explica por quê. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa Salvador. Você lê esse texto e você passa reto por ele. Parece um negócio normal para mim e para você. Aliás, parece bom, né? Um dos grandes dilemas dos pais e das mães quando engravidam, qual é? Que nome nós vamos colocar? Não é assim? E aí tem uma lista de nomes. Foi fácil chegar em Benício? Teve muita opção, né? E eu sei que o último nome que ficou ali na disputa, Benício, era Benício ou Edmilson? Benício ou Edmilson? Perdi por um voto. Quero recontagem. Então, olha só. Nome. Poxa, que nome nós vamos dar? Meu irmão, o caçula, que é o Genésio Mendes Júnior, que tem nome artístico na igreja, ele se auto-intitula de pastor Júnior Mendes, não sei porquê, ele oculta o Genésio. O meu pai, que não está aqui, está minha mãe, vai ir até o cartório. Na ida para o cartório, o nome do meu irmão era Alexandre. Algo aconteceu entre a casa e o cartório. Meu pai está indo para o cartório sozinho. E acho que ele pensou, 6º filho, minha idade, eu não vou ter outra chance. A Nicinha não está aqui, estou sozinho. Eu sou o sacerdote, eu mando, eu sou o patriarca. Acho que ele chegou no cartório, qual o nome? Acho que ele olhou para a pessoa, eu queria estar lá. Genésio. Eu acho que a mulher do cartório falou assim, o senhor tem certeza disso? Genésio. E ficou Genésio Mendes Júnior. Então, dar nome é algo muito complicado. Então, quando você lê esse texto, o anjo aparece para José em sonhos e dá orientação para ele, ó, e colocará o nome no menino de Jesus. Você fala, que bênção, acabou a preocupação. Não. Nesta cultura, era direito inalienável, era direito absoluto do patriarca, do pai, não era da mãe. O pai é que determinava o nome, porque o pai colocava o nome que ele quisesse, e o pai, quando coloca o nome, ele simboliza que o pai tem controle sobre a sua família. Percebe? Eu acho que meu pai só leu o texto até esse ponto.
Ele falou, não, eu sou o pai, eu tenho direito. Então, aí o anjo chega para José e fala, vai nascer um menino, é do Espírito Santo, e o nome vai ser Jesus. Essa expressão está dizendo para José assim, a partir desse menino, na sua família, não é mais você quem lidera e manda. Quem lidera, quem manda, quem tem a primazia é Jesus Cristo. Se Jesus entrou na sua família, deixa eu te dizer, acabou a autoliderança. Não sou eu mais que vou determinar tudo, tem que ser do meu jeito. É Jesus dirigindo a minha casa e a minha família. Por quê? Porque Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele não é um marionete que entra na minha casa para eu fazer o que eu quero, para Ele se adaptar a mim. Não, eu me adapto a Ele, porque Ele é Deus. Amém? Então Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus conosco. Agora a gente está numa sociedade que vai dizer assim para você, você pode ser o que você quiser, você constrói o seu futuro, você é dono da sua história, você é o autor da sua história. São frases lindas, são frases motivacionais, são frases que você encontra nos livros do Augusto Cury, são frases que em todo livro de autoajuda vai trazer para mim e para você. Só que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que Jesus chegou na sua casa e Ele é Senhor da sua casa. E é Ele quem manda, é Ele quem orienta, é Ele quem diz como as coisas têm que ser. Não sou mais eu, não é mais você. Portanto, quando a gente pensa no Emanuel, quando a gente pensa nesse texto, eu fico pensando no momento que José recebe essa notícia. Os pais de classe média hoje, pais que são ricos ou que têm alguma reserva, eu conheço algumas pessoas no Brasil que elas estão pensando em sair do Brasil porque acham o país insuportável, que não dá mais para morar aqui. Eu conheço pais que se matam para pegar o filhinho e colocar em outra cultura porque vai ser melhor para a vida dele, porque ele não se adapta mais aqui. Ele tem olhado na internet, ele está vendo que tem coisas legais lá fora. Eu não estou falando que é ruim ir para uma outra cultura, eu não estou falando que você não pode, eu não estou falando que é pecado. Mas existem motivações que elas não são boas. Só que Deus, o Pai do céu, Ele inverte essa lógica. Ao invés dele pegar a família de José e Maria e tirar de Jerusalém, e olha que a vida vai ficar difícil. No capítulo 2, eles já estão correndo risco de vida, a Sagrada Família. Vai ter que fugir para o Egito. É fuga. E depois vai voltar. Então presta atenção. O Pai do céu, ele inverte a lógica. Ele não pega a igreja dele, que está sendo oprimida pelo Império Romano, que está sendo escravizada pelo Império Romano, que está sofrendo violência, sofrendo ataques, sofrendo pecado, Sabe, existem coisas que acontecem ali na igreja primitiva que os evangelhos não narram. É só quando você vai ler livro de história. Você acha que a nossa sociedade está doente na promiscuidade, na prostituição e na sexualidade? Quem concorda que está doente? Levanta a mão aí, deixa eu ver. A maioria acha. Na época de Cristo, na igreja primitiva, tudo que a gente vê hoje também acontecia, só que não ganha destaque nos evangelhos. Percebe? Então, o Pai do céu, o nosso Abba, ele inverte. Ao invés dele tirar a igreja daqui, ele pega o filho dele e manda o filho dele para cá. Ele é o Deus conosco, que vem na nossa história suportar a poeira dos pés que a gente enfrenta. Ele vem enfrentar as dores que a gente enfrenta. Ele se despe de toda a sua majestade, de toda a sua glória, de todos os seus poderes e vem se sujeitar a viver humanamente, para dizer para mim e para você que é possível viver nesse mundo e ser vitorioso com o Deus conosco. Ok, pastor, eu já entendi que
A realidade de Emanuel é uma realidade presente na história e na vida. Pastor, eu aceito essa realidade, mas a minha vida não está dando certo. Mas a minha vida as coisas não andam bem. Se Deus está conosco, deve estar com eles, porque comigo não está. Deus deve estar com aquelas famílias da igreja, porque na minha família, pastor, Ele não está presente. A ideia do Emanuel, Deus conosco, gente, e eu acabei de te falar que no capítulo 2, a família sagrada, José, Maria e o bebê, vão ter que correr para o Egito. Deus estava com eles. Mas eles sofreram perrengues. Eles sofreram perseguição, eles sofreram humilhação. Por exemplo, deixa eu citar uns homens sensacionais aqui para você. Elias, ele pode ser colocado naquela galeria dos super profetas. Sim ou não? Elias é o cara que sozinho olha para os centenas de profetas de Baal e desafia os caras, sozinho. Elias, ele está na categoria de super profeta. Só que você vai encontrar ele no texto bíblico, uma hora, com depressão. O grande profeta Elias teve depressão. E ele está sozinho dentro de uma caverna. O grande Elias. O que diríamos de Moisés? Moisés, ele nasce para ser um grande profeta, um grande líder, um grande sacerdote. Mas ele nem cresceu, ele é um bebê. E nós encontramos esse cara que é escolhido por Deus dentro de um cesto, no leito do grande rio Nilo, sozinho. O Moisés. O que a gente falaria de José? José é como o José lá, e o José aqui do Novo Testamento, cabe para o José lá dos 12, cabe o mesmo título, justo, bom caráter, cara correto. E onde é que a gente vai encontrar esse cara? No fundo de um poço, traído pelos irmãos, sem ter como sair. Eles queriam a morte do irmão, sozinho num poço. Onde a gente vai encontrar um ancião, um velho, que merecia respeito, merecia agora uma caminha, sabe, travesseiro de pena de ganso, colchão d'água, o melhor tratamento, gente cuidando dele, cuidadores. João, ele está no fim da vida exilado, sozinho na ilha de Patmos. Sozinho. Triste, rejeitado, desaprovado, abandonado. Mas é demais quando a gente começa a olhar para esses personagens e você sabe que José, ele sai daquele poço para ser o segundo homem em poder em todo o Egito. É demais quando você pensa em Moisés, sozinho naquele cesto. Moisés nem falava, nem andava. Mas aí Moisés, ele sai dali, vai para o palácio, depois para o deserto, depois ele volta e ele é o grande libertador de Israel. Quando você pensa em João na ilha de Patmos, ele está sozinho, só que João ele recebe a visita, a presença do Espírito Santo, e ele tem uma revelação, que é o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que até hoje a história do mundo está escrita aqui no último capítulo da Bíblia. E o último capítulo da Bíblia diz para mim e para você que tudo vai terminar bem. Eu podia pensar e começar a incluir eu e você. Eu citei grandes homens da história, mas eu podia começar a pensar em mim e em você. Quantas vezes nós estávamos sozinhos no nosso carro, gritando e chorando? Quantas vezes você sozinho e sozinha no seu quarto, orando, gritando e chorando? Quantas vezes você ficou de luto? Quantas vezes você ficou, não quero conversar com ninguém? Quantas vezes você se sentiu rejeitado, abandonado, abandonada, rejeitada? Quantas vezes? E você achou que você estava sozinha e sozinho?
mas a tua vida virou, mudou, você se levantou, você foi curado e você está aqui. Por que isso aconteceu com homens de Deus, com você e comigo? Por causa de Emanuel, Ele é o Deus conosco. Moisés nunca esteve sozinho. Paulo e Silas na prisão nunca estiveram sozinhos, João nunca esteve sozinho, José no Egito nunca esteve sozinho. Eles já viviam a realidade de Emanuel, o Deus conosco. Porque é somente com Deus conosco que a gente suporta, que a gente vive, que a gente consegue. Ah, mas Jesus sabe o que é isso, pastor? Sabe. Para terminar, Ele estava sozinho no Getsêmani, orando, transpirando sangue, suando sangue. Aí de lá, Ele vai sozinho para uma cruz. Aí da cruz Ele vai sozinho para o sepulcro, para a tumba fria. Mas depois de 3 dias, Ele ressuscita, porque Ele nunca esteve sozinho. Deus conosco estava com Ele. Então presta atenção, cara. Esse versículo é uma realidade eterna. A Virgem deu à luz e nasceu Deus conosco. A partir da realidade de Cristo, nunca mais nós ficamos sozinhos. Nunca mais eu estarei sozinho, mas eu preciso passar pela experiência de entender, caramba, Emanuel é realidade, Emanuel é para a minha vida, Emanuel é para a minha história. Ele está conosco aqui, Ele está conosco em casa, Ele está conosco no carro, Ele está conosco na praia, Ele está conosco em todos os lugares, Ele está conosco no velório, Ele está conosco na tumba, Ele está conosco na nossa pior derrota, Ele está conosco no hospital, Ele está conosco na UTI, porque Ele é o Deus conosco. E é através dEle, e é com Ele, que a igreja caminhará e vencerá. Quando nasce o bebê, nasce com Jesus, essa realidade, esse papel, nasce esse presente, é o Deus que resolveu morar, interagir e se relacionar conosco.